Olá, amigos! Muito obrigado por terem sintonizado o nosso programa. Hoje eu convido vocês para raciocinar comigo sobre como lidar com o mal intencionado. Para quem esqueceu, eu lembro, assim para começar, que para nós a maioria dos problemas que afligem o nosso país decorre da ética que somos capazes de ter. Por isso, nossas reflexões são sempre sobre ética e se referem aos conflitos políticos, sociais, pessoais, nas relações humanas, enfim, familiares, enfim. Para enxergar esses problemas na prática, do dia a dia, quando está acontecendo com as pessoas, nós precisamos saber interpretar corretamente aquilo que é falado, aquilo que é cantado, escrito. Como, então, nós devemos reagir a um problema muito sério da atualidade, que é essa grande difusão de fake news, mentiras políticas, enfim, mentiras no dia a dia que são propositais e também inconscientes, mas são sempre mal intencionadas, porque elas, sendo inconsciente para muita gente, elas ocorrem, a própria pessoa que está mentindo não percebe. E nós, se não tivermos um certo preparo para verificar essa mentira, acabamos não percebendo também. Então, para um treino, para que a gente possa saber, vamos lembrar do sujeito hipotético e sarcástico que, em resposta ao convite que eu faço para raciocinar comigo sobre a adoção de uma posição mais ética, ele perguntou: vocês se lembram desse programa? Não é verdade? Isso quem está perguntando sou eu. Mas a gente falou sobre o sarcástico. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais com a ideia para poder entender a interpretar a situação. Eu estou dizendo que, diante do meu convite para raciocinar comigo, ele perguntou: você acha? Mas você acha mesmo que vai conseguir mudar o mundo? Aliás, você acha que alguém te ouve? Bom, explicamos na ocasião que esse tipo é muito comum nos dias de hoje, porque a cultura ideológica do materialismo incentiva incautos a agirem como irracionais. Não é fácil acertar. Sempre que seguimos um caminho, vem alguém e nos diz que não é o caminho certo. Ficamos desorientados e pegamos um outro rumo, certos de que é o caminho a seguir. Novamente, vem alguém e nos diz que não é o caminho certo. Ficamos parados, pensando no tempo perdido e nos sentindo perdidos. Não é fácil acertar quando agimos conforme a voz do dono. Para acertar é preciso errar, é preciso arriscar, se comprometer e arcar com as consequências dos próprios atos e aprender com eles. O mais importante é agir com a consciência e razão. A verdade é a mesma para todos. No entanto, uns preguiçosos e dependentes, sempre esperando que alguém indique o caminho a seguir. A luz brilha para todos os homens, porém, só com atitude firme, independente e racional, ela poderá se tornar o farol que nos guiará à verdade. Não devemos ser levados por aqueles acostumados a manipular pensamentos, comportamentos alheios. Devemos encontrar o nosso caminho, contando sempre com os verdadeiros amigos
que nos apoiam, nos dão a mão, mas sem nos manipular. Sendo assim, o sarcástico, esse do exemplo, consciente ou inconscientemente, atende a vozes mestras quando desvia os outros e a si mesmo da reflexão racional com as suas mentiras, como eu disse, conscientes ou inconscientes. Para compreender, então, como chegamos a isso, lembremos que os estudiosos afirmam que o homem é um animal racional por reconhecerem nele, no homem, a tendência inata da razão. A razão evoluiu com o homem na medida que a consciência primordial aprimorou a conexão com a memória e passou a associar termos antecedentes com os consequentes. Essa evolução saiu da prática inconsciente lá do animal instintivo, que fugia, por exemplo, de um predador. Uma hiena solitária, ante um formidável leão, tende a fugir. Mas, se estiver em bando e o leão sozinho, ela ataca. Na instintiva inteligência, é o leão que foge, então, e a fuga, em qualquer caso, é a causa que livra animais de sofrimentos. Sofrimentos consequentes. A fuga é a causa para que o animal se livre de sofrimentos e ferimentos. Então, o homem, por ser um animal social, também manteve a prática instintiva de fugir do perigo e de atacar com o apoio do bando. Então, é fácil a gente verificar esses encontros de torcedores de futebol. Uma maravilha, dá para perceber o embate de animais, não é mesmo? Em bando. Então, sobreviveu o homem a predadores muito mais perigosos e poderosos que ele, e também sobreviveu a outros perigos, vivendo junto a outros, em bandos que depois evoluíram para as sociedades. Mas o homem escapou da exclusiva e instintiva luta prática pela sobrevivência quando a imaginação o permitiu que explicasse a realidade por meio dos mitos. E ele fez isso combinando representações daquilo que via na realidade com os delírios da sua imaginação. Uma combinação interessante. Foi como ele chegou a primitivas ligações teóricas e cognitivas dos termos antecedentes com os seus efeitos consequentes. Então, nos animais, ou no primitivismo, essas coisas acontecem numa prática em razão da inteligência natural instintiva. Depois, ela vem para a capacidade mental, a cognição do homem. A razão, então, despontava. E vieram sábios ou filósofos que deram um avanço ao cognitivo, trocando no pensamento e também no discurso as imagens míticas por conceitos bem definidos. O homem aprendia cada vez mais sobre a realidade. Nessa evolução cognitiva, o homem, evidentemente, teve de lutar agora contra
a tendência conservadora da ação animal e irracional para ter o aprimoramento que o social, as relações com os do bando ou da sociedade exigia. Mudanças no pensamento e nas ações se impuseram na adaptação em que ele aprendia, entre outras coisas, a não agir como zangões, louva-a-Deus e outros insetos que, levados pelo impulso sexual, acabam destruídos. O louva-a-Deus, a fêmea devora ele, e quando acaba. Mas vamos falar sério. A inteligência dos instintos se sublimou e vieram a proibição do incesto e outras regras de conduta. Aos transgressores dessas regras, dessas proibições, severas punições. A ética imposta levou o homem a regular a satisfação imediata e egoísta dos desejos instintivos pela aprovação social. Os jovens foram levados, então, a adiar a prática sexual impulsiva e instintiva, por exemplo, até o casamento. E foi assim, na história cultural do Ocidente, até recentemente, até a metade do século XX, o próprio Freud, no final do século XIX e começo do século XX, criou a sua psicanálise tendo em vista as restrições, as repressões causadas por essa educação moral. Hoje, o amestramento materialista de direita e de esquerda vigora na cultura, impondo mais sexo, mais divórcio, menos amor, menos amizade, menos respeito e menor confiança entre pessoas crentes que se livrar dos costumes éticos é ter liberdade. Levadas a copular com quem e quando queiram, a abandonar os filhos para a cultura ideológica educar, a dizerem palavrões e a se rebelarem contra a ordem racional, e imaginam que são livres. Esse incentivo de gerar filhotes leva pessoas sem condições morais da pobreza mental à pobreza material. Aí se diz que o problema é do sistema econômico. O sarcástico do exemplo dado é filho dessa cultura. Por isso, sempre é bom desprezar a sua provocação, sua dele. Não se ofenda, dele, do sarcástico. Como na reflexão sobre ética o sarcástico é só um exemplo, decidimos lhe fazer supostas perguntas, em resposta às perguntas que ele fez. Você me ouviu? Você me ouviu convidar o mundo para raciocinar comigo? Não, não ouviu. Você me ouviu convidar alguém qualquer para raciocinar comigo? Não, não ouviu. Você me ouviu convidar você especificamente
para raciocinar comigo sobre a adoção de uma posição mais inteligente e digna na sociedade, também não ouviu, porque ouvir não é apenas registrar sons como a zebra e o porco e outros animais. Convite para raciocinar é feito para quem pode ouvir mais do que o porco. É para quem pode ouvir interpretando os sons pelos significados semânticos da linguagem e entendendo a mensagem que a frase carrega. Veja que eu uso o idioma português na sua forma mais simples, de modo que é entendível por qualquer um com boa audição. Mas, ainda assim, as questões do sarcástico revelam que ele não ouviu o convite de modo inteligente. Se não ouviu, ou melhor, se não entendeu o apelo que daria início a um encadeamento de razões, não entenderia nada, absolutamente nada, do encadear de razões posterior. Né? Ele foge do entendimento. Na reação típica do irracional frente ao perigo anunciado pelo amestramento político e ideológico. Eu entendo que muitas vezes o que ocorre é o seguinte: eu uso uma linguagem simples, porém há uma reflexão racional ligando cada frase, cada palavra entre si de uma maneira lógica. E eu sei que muita gente, até bem intencionada, pode assistir e declarar: puxa vida, eu não entendo nada que esse cara está falando. A questão é saber se essa pessoa quer entender. A questão é saber se essa pessoa quer aceitar o convite. Porque, afinal de contas, este programa é reprisado e depois vai para o YouTube. Então, se a pessoa quiser entender, ela procura ouvir várias vezes para compreender aquilo que foi colocado de uma maneira em sequência racional. A questão que também aqui eu coloco ressaltando é que o amestramento político e ideológico pega ou leva as pessoas pouco precavidas, leva-as a se rebelar contra reflexões racionais, e aí ocorrem alegações de mas são longas demais, são difíceis, são chatas, e invariavelmente sobre idealismo, etc. Nós vamos verificar neste programa que essas são justificativas para um comodismo que impede o desenvolvimento do raciocínio. Aguarde. O fato é, se rebelando contra razões, as pessoas ignoram que raciocinar leva ao conhecimento de verdades. Como consequência da rebeldia, veja bem, terminam mentindo, sendo mentirosas e dissimuladas. Olha, notem que o sarcástico do nosso exemplo reagiu ao convite com perguntas que parecem inocentes e racionais, mas enganam, porque estão completamente desfocadas da lógica do convite. As questões que ele fez
mostram que ele está enclausurado num mundo fechado para a alteridade ética, num egoísmo instintivo que não lhe permite raciocinar junto com ninguém. Já explicamos que as suas questões dele, é claro, são racionalizações, ou então tentativas, ou então não, racionalização é a tentativa de disfarçar o animal que vive sob controle dos conteúdos memorizados ou amestrados. Amestrado, memorizado não é raciocinado. Bom, são bloqueios na capacidade de entender raciocínios, porque levam a verdades e estas verdades ameaçam destruir tal como um predador a sua personalidade fabricada de revolucionário. Por isso, se defende e ataca na tentativa de destruir não só o convite, mas toda a ordem racional que a humanidade construiu sobre a verdade que produz decência, lealdade, moral e ética, etc. Nós já vimos que raciocinar é conectar, é ligar de modo lógico, coerente, a ideia antecedente com outra ideia consequente. Uma ideia causa o surgimento da outra, da mesma maneira que a mãe gera a filha que dela leva os traços e sinais genéticos. Essa conexão lógica, portanto, no pensamento e no discurso, revela o princípio essencial do processo racional. Ora, no convite que faço e que fiz ao sarcástico, há uma ideia comunicada que deveria gerar outra ideia como resposta, como uma legítima filha da causa, da primeira ideia, causa mãe. Mas não. O que gera a resposta das questões para o sarcástico, o tipo sarcástico, não é ideia mãe humana, e sim uma mãe porca, canina, ou então galinácea. Eu vou explicar. Existem diferentes modalidades de relações em que os homens e mulheres trocam informações e o ser racional aprende em todas essas modalidades. No exemplo, o convite para raciocinar junto visa uma modalidade de parceria amigável na busca por conhecimento, e a resposta deveria estar dentro desses parâmetros lógicos e semânticos. Mas o sarcástico tenta levar quem convidou para modalidade diferente e oposta a essa de parceria amigável, com uma provocação para um conflitante debate. Não. Ele não quer diálogo, porque nessa modalidade, os participantes, na modalidade do diálogo, os participantes se respeitam como aprendizes da realidade e buscam juntos, por meio de uma dialética, trocar ideias numa contribuição recíproca que leva a um resultado comum. Dialogar, portanto,
é também raciocinar junto para aprender um com o outro. Então, o motivo que leva ao debate não é a busca deliberada de aprender, e sim o desejo instintivo e animal de lutar para vencer o outro com as unhas e dentes disfarçadas por conteúdos memorizados da cultura ideológica amestrada. Também na relação entre mestre e aluno, vejam vocês, ambos aprendem, salvo quando o irracionalismo propõe a doutrinação da autoridade que tudo sabe sobre subordinados imaturos. Ou seja, também nessa relação, a colaboração mútua pode ser destruída pelo princípio do animal mais forte, que precisa submeter e dominar o mais frágil. Somente a insistência nos trará a decência. A ideia não é o açoite, é sair da noite, da caverna, da treva e enfrentar a luz do dia. O entendimento principia somente quando é buscado, somente quando se quer entender o recado. Entenda que não há pecado, há o modo como o momento foi vivenciado e a possibilidade de vir a ser o ser modificado. Você recebe a comida mastigada, não deve dar ao outro alimento intragável. Na competição, ninguém é amigável. É mentira que desperta a ira, é agir contra o combinado. Este é o papel do alienado. A experiência nos revela nosso estado que pode ser modificado. O que é a consciência? Busquemos por ela em cada ato a ser realizado. Somos o animal buscando ser racional. Este é o esqueleto. Estando claro na consciência, nos dará competência para a decência, pois seremos humildes, agindo com inteligência. Em nossas reflexões, nos guiamos por critérios de verdade e por princípios extraídos de observações científicas da psicologia racional, que também usa o método comparativo e leva em conta a evolução dos seres. E o tipo de conduta em análise pode ser comparado com o de um cão vira-latas e sarnento, pelo princípio animal do sentir agir. O coitado do cão sente uma coceira e reage. Por princípio, reage ao sentimento, se coçando. O cão só tem essa opção para aliviar a coceira, porque o instinto da espécie impõe o sentimento enquanto inteligência possível. Sendo animais como ele, nós podemos entender, por comparação, que o ato reflexo do instinto alivia momentaneamente a coceira. As restrições na inteligência, porém, fazem o cão ignorar que tem um problema bem mais grave do que a coceira que sente. O problema maior e mais grave é o de ignorar que ao agir, obedecendo ao que sente, gera outros problemas, pois se a coceira for um sintoma de sarna, ela se agrava, né? Então, coitadinho, né, do cãozinho. Então, a coceira do tipo sarcástico se apresenta em todos animais racionais,
que podem reagir como o animal sarnento ou de modo racional. Ou lá ou aqui. Se reagirem como o cão, aliviam incômodos com as unhas postiças da cultura memorizada e um mínimo de razão. Repetindo, como o papagaio, aquilo que lê, que ouve, etc. e tal. Esse mínimo de razão tem de ser suficiente para disfarçar a reação reflexa do animal amestrado. As perguntas do tipo sarcástico, eu acho que você sacou então, não têm compromisso lógico com o entendimento do convite, e sim com o incômodo que sente diante do convite para raciocinar, que se configura uma ameaça de devorar os seus sonhos alienantes. A racionalização, portanto, em psicologia racional, indica a tendência de, atendendo a sentimentos, o indivíduo apresenta atos e argumentos memorizados do amestramento cultural. A psicanálise vai na mesma linha e explica a racionalização como uma defesa do ego perante situações sentidas como ameaçadoras. E o ego, para quem não sabe, é um eu perdido entre as exigências instintivas do id e as exigências da cultura e sociedade. Bom, vamos a um outro exemplo para clarear. Veja, uma pessoa sofre de bulimia por sentir o desconforto de uma obesidade imaginária. Ela vomita após comer e alega para si mesma e para os outros que faz isso para se livrar da obesidade. Parece um bom argumento, né? Mas não é, porque está desfocado da realidade onde não há obesidade real. Ela ignora que a sua ação é inútil para curar a sua neurose obsessiva. Do mesmo modo que o cão ignora que se coçar não é remédio para a sarna. E assim como a coçada do cão só atende ao desconforto que sente e até agrava a sarna, também vomitar o que se come só agrava o problema da bulimia e provoca outros. Então, conscientes ou inconscientes do que fazem, as pessoas apresentam a racionalização para defender crenças, hábitos, vícios e preconceitos, que mantêm o conforto das ilusões e o véu de Maia. Né? A racionalização aparece como pretexto até nobre, quando o sujeito vai realizar ato moralmente reprovável. Assim, por exemplo, ele já não suporta mais a namorada e diz que vai se afastar dela para não atrapalhar mais a sua vida, porque livre dele, ela encontrará alguém bem melhor que ele. Olha que bonzinho, né? Que magnânimo. Assim também, a adolescente diz que vai fugir de casa porque quer a liberdade. E os seus pais a oprimem
impedindo que ela durma com os namorados que arranja. Pois é, né? Um outro tipo de racionalização é o da justificativa, que dá como deliberado e inteligente o ato que é sentimental já realizado. O pretexto é antes da realização e a justificativa é depois de realizado. Assim, por exemplo, o marginal mata um cidadão que ele foi assaltar e depois justifica, dizendo que agiu em legítima defesa porque o outro era bem mais forte do que ele. E reagiu. Não pode reagir. Todas as pessoas que cuidam da defesa pública orientam a gente com aquela sabedoria, né? Que olha, quando você for assaltado, não reaja. Ou seja, não é? A defesa pública não acontece e também você não deve reagir. Não é verdade? Entrega. Outro, quando é pego roubando, justifica aquilo que faz, dizendo ser uma vítima da sociedade. Não é legal? Né? Então acontece a todo momento. As justificativas e pretextos ocorrem na nossa cara a todo momento. Em outro exemplo, o sujeito desiste da carreira de competição atlética, musical, intelectual, etc., alegando não estar bem de saúde, mas o fato é que ele desiste por sentir um forte medo de ser considerado pelo bando um fracassado. Estou dizendo que os safados em geral manipulam pessoas com racionalizações mentirosas em discursos e debates, crentes que ludibriar otários compensa, né? Eles só vão perceber que não compensa quando se deparam com a inevitável justiça, que ignoram existir quando estão se coçando. Então, repetindo, para não deixar dúvidas. Mas as razões apresentadas na racionalização são falsas e servem para esconder a mãe verdadeira, que são os motivos sentimentais. Vamos então ver agora outro exemplo, e agora é um exemplo imaginário, né? É um exemplo imaginário mais análogo ao do sarcástico. Assim, você encontra na rua uma pessoa amiga que há muito tempo não via e feliz, sem saber que ela teve um trauma na infância relacionado com feijoada, convida gentilmente para ir almoçar uma deliciosa feijoada em sua casa. Evidente que você dá a essa pessoa, é claro, todo o direito de recusar o convite, mas você não dá o direito para ela de vomitar em cima de você. E depois ainda ofender você, alegando que você provocou nela sentimentos de ânsia e de enjoo. Ora, você não podia adivinhar do trauma que ela sofreu? Pode apenas raciocinar para entender o fato. Assim, essa pessoa nunca experimentou a feijoada da minha casa. Como pode ter reagido ao convite como se a feijoada, ou eu que a convidei, tivessem causado o seu regurgitar repugnante?
Depois de raciocinar, você poderá concluir: eis aqui um caso de racionalização inconsciente. Eureka! Aprendi! Puxa vida! O filósofo alemão Arthur Schopenhauer chegou a enumerar 38 estratagemas que os tipos sarcásticos usam para vencer combates, sem razão. O filósofo não falou que eram racionalizações, mas ele entreviu nos conflitos de opiniões os truques do irracionalismo, nem sempre utilizados na inconsciência, mas sempre obedecendo ao princípio comum daqueles que evitam examinar raciocínios que denunciam a tentativa instintiva do animal que tenta vencer e dominar os outros. Viram? Vocês viram? Quem racionaliza reage tal e qual a pessoa convidada para a feijoada, sendo mal educada com quem a convida para uma lauta refeição racional. Do mesmo modo que vomitar, ela pode se negar de inúmeras formas a continuar numa relação que pode denunciar a sua má intenção. Aí, dela, reação nunca será racional para o convite de raciocinar sobre ética. Sua resposta será algo muito próximo do vomitar nas roupas de quem a convida para almoçar. Precisa fugir do desconforto que a verdade racional provoca e se defender dela, da verdade, fugir dela, ou então atacá-la com vômito para todo lado e maior ainda sobre quem raciocina e a coloca. Assim, ela mantém o conforto de quem imagina ser racional, sendo muitas vezes como um raivoso animal. Eu disse, lembrem, que as questões do sarcástico em relação à ética indicam a intenção de nos levar a desejar a aprovação de alguém, ou então do mundo. É como se o convidássemos para ir assistir a uma palestra de um brilhante filósofo e ele tentasse nos desviar desse objetivo de aprender para os prazeres de um bordel. Porque pensa que somos como ele. Uma Maria vai com as outras, manipulada pela ideologia materialista da política que transforma todo o país num prostíbulo, para não dizer numa pocilga. Mas esse coitado do sarcástico, desde a mais tenra infância, foi empanturrado, não com feijoada, mas com doutrinação política desprovida de moral, e agora defende o conteúdo amestrado ao vomitar questões desrespeitosas. E são elas que revelam o seu desejo de em vez de raciocinar, nos doutrinar, mostrando ser totalmente inútil o nosso empenho sobre ética. Ele sugere com arrogância que o mundo todo rejeita nosso convite e que, por isso, deveríamos nos deixar levar por ele, desistindo de convidar pessoas para raciocinar em busca da melhora moral. Meus amigos e amigas, a arrogância é o tônus que sustenta o ato irracional e agressivo.
Vejam que o conceito racionalização da psicologia ainda nem tinha sido criado quando Sócrates, o maravilhoso filósofo que inaugurou a filosofia clássica, recomendou: conhece a ti mesmo. E, há 2000 anos atrás, Jesus, com semelhante entendimento, ensinou: Eixe, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Da mentira, não é mesmo? Então, Sócrates e Jesus, mesmo sem falarem em racionalização, já convidavam para que se prestasse atenção nas arrogantes mentiras que o ignorante de si mesmo conta, muitas vezes sem perceber. E aqueles que quiseram fazer esses grandes mestres desistirem do esforço moralizador, todos sabem, todo mundo sabe, tiveram que matá-los, envenenando um com cicuta e crucificando o outro. Mas eles nunca desistiram de alertar sobre a ignorância do animal que mantém a raiva em alta e o amor em baixa. Certo? Correto? Correto. Esses mestres mostraram convicção sincera na verdade de suas propostas e apostaram a vida na tarefa de convidar o homem a aprender e evoluir. Na história dos homens surgiram outros mestres, é claro, convidando todos e todas para buscarem escapar das trevas bestiais. E analisando o esforço desses mestres, a gente logo verifica que tem sido muito difícil mesmo modificar a truculenta e maldosa resistência de brutos amestrados na rebeldia. Entretanto, há sempre aqueles que aceitam o convite e partem em busca da verdade ética. Agora, quanto àqueles que não aceitam, cabe a nós, a mim e a vocês, adotarmos a posição dos que deram o exemplo de razão e de humanismo. Ou, então, a posição dos sarcásticos, que além de estúpidos, têm sido assassinos e corruptos. Eu já me decidi. E por isso eu reafirmo que não me dirijo ao mundo e nem a alguém qualquer. Eu me dirijo a você. E continuo convidando-o para raciocinar comigo em busca de soluções para os problemas humanos que são nossos, meu e seu. Você prefere raciocinar comigo? Ou vai continuar vomitando nauseabundos conteúdos de amestramento ideológico? Estabelecer meta pode ser uma indireta, pode ser uma decisão concreta, pode ser uma mentira discreta. Pode. Contudo, enquanto um mudo falante, um escudo ambulante, um canudo flutuante, sem coerência e decência, o que fica é a contradição de dizer que faz e não fazer, de parecer contumaz e esmorecer, de querer ir atrás e retroceder. Assim,
Sendo crível, possível, atingível, qualquer meta pode ser buscada em conexão a uma reflexão preparada com inteligência e razão. Senão, será mais uma racionalização. Bom, eu insisto, desculpem, tendo a roupa ensopada de vômito, por saber que a pessoa amestrada é insistente na rebeldia. Afinal, ela está sempre convencida, na sua arrogância, de que foi empanturrada, quando era criança, da feijoada ética. Por isso não quer mais saber dela. Assim, amigos e amigas, encerramos por aqui.